Fala rapaziada, aqui é o Baixo do Jogada 67, sejam muito bem-vindos à resenha do Baixo. Vim aqui hoje falar um pouquinho da final do Paulistão, análise técnica aí do jogo que vai acontecer na quarta-feira agora, entre São Paulo e Palmeiras, lá no Morumbi, primeiro jogo no Morumbi, e decide o último jogo lá no Allianz Arena. Então pessoal, eu vou me basear mais ou menos aí no que aconteceu nos dois últimos jogos, eu digo na escalação, né? Começando pelo São Paulo, tricolor paulista, com Jandrei no gol, Diego, Léo Pelé, o Wellington na lateral esquerda, Rafinha na lateral direita, um meio campo composto ali com dois volantes crias de Cotia, né? Composto por Pablo Maia e Nestor, meias mais abertos, fazendo papel tático aí, marcando mais aberto, de um lado Alisson, do outro lado Igor Gomes, e mais avançados, nossos atacantes aí, Éder e Calheri. Já do outro lado, no Palmeiras, o Everton está lesionado, então está o Marcelo Lomba no gol. Vindo na direita com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, um zagueiro jovem recém-chegado aí, e Piquerez na lateral esquerda. Eles vêm um pouco mais avançados, o Abel costuma ter um time bem ofensivo, visto que hoje o Palmeiras é o time a ser batido. O Patrick está fora, então ele vem com Jailson, Veiga e Zé Rafael. E no ataque, três atacantes. Eles jogam no 4-3-3, diferente do São Paulo, que vem com a pegada 4-4-2. Eles jogam com Dudu de um lado, Scarpa, um ponta meia, que eu não acho tão velocista, e Rony, que é o motorzinho como centroavante. Não é um cara que cheira gol, na minha opinião é mediano, muito velocista, porém não é um centroavante que eu, na minha opinião, acredito que incomode. Vamos lá, vamos começar pelos goleiros. Jandrei e Lomba hoje acredito que estão numa fase parecidas. Jandrei recém-chegado aí no tricolor, ele falhou no último jogo contra o Corinthians, uma falha drástica eu diria, algo que não pode acontecer numa final como essa que vai ter aí. Na minha opinião, se colocar na balança, o Jandrei ainda fez melhores jogos que o Lomba, na minha opinião, então eu vou com o Jandrei no gol. A zaga, hoje São Paulo vem com o Diego, uma cria de Cotia aí também, jogador jovem, conterrâneo nosso aqui de Campo Grande, vem tomando espaço. O Rogério Ceni vem dando muita confiança para ele, fez um excelente jogo contra o Corinthians, vem ganhando autonomia e autoridade ali na zaga do São Paulo, juntamente com o Léo. Arboleda, que foi convocado para a seleção, não vai jogar, e do outro lado Gustavo Gomes e Murilo. Gustavo Gomes, para mim, disparado, é o melhor zagueiro atualmente no Brasil, ele que vem muito sólido aí na zaga palmeirense, e juntamente com o Murilo, zagueiro jovem, zagueiro artilheiro. Em 11 jogos ele tem 3 gols já, mais que o Navarro e alguns atacantes aí do Palmeiras. Então assim, hoje a dupla de zaga palmeirense eu acho mais sólida e mais consolidada que a do São Paulo. Porém, ambas tomaram pouquíssimos gols, né, dentro aí do campeonato. Do lado direito vem Marcos Rocha pelo Palmeiras e Rafinha aí no tricolor. Eu, na minha opinião, Rafinha é superior nessa posição, jogador que tem um melhor passe, chega muito bem no ataque, defende muito bem. Então assim, na minha opinião, Rafinha é um pouco mais completo que o Marcos Rocha. De um lado, o Wellington, muito jovem, cria de Cotia também. Rogério Ceni vem dando muita oportunidade aí para Cotia, gurizada que cresceu e está tomando espaço aí no time profissional de São Paulo. O Wellington pela esquerda e do outro lado o Piquerez. O Wellington que fez um golaço contra o Corinthians, o primeiro, abriu o placar, porém acredito que o Piquerez é um jogador melhor atualmente. O Wellington está se desenvolvendo, é um excelente jogador, tem muito a evoluir, porém atualmente o Piquerez é o melhor jogador. Ambas as equipes jogam com formação diferente. Eu acredito que o São Paulo tenha mais meias, por isso povoa um pouco melhor o meio de campo. Dois meias que, na minha opinião, não seriam titulares, é o Alisson e o Igor Gomes. Porém, eles fazem um papel muito importante. Eu acredito que na cabeça do Rogério eles fazem um papel muito importante para o time do São Paulo, defensivamente e taticamente. E pelo meio, ali vem Nestor, vem Pablo Maia, duas crias da base aí que, na minha opinião, são os melhores jogadores do atual elenco do São Paulo. Pablo Maia, indiscutível, na minha opinião, está entre os melhores do Campeonato Paulista. Falo isso com propriedade, é um jogador jovem, toma conta do meio campo, tem um bom passe, faz pouquíssimas faltas. Contra o Palmeiras aí anulou Renato Augusto, que para mim é um excelente jogador. E o Nestor, que é um jogador muito técnico, muito bom, um jogador canhoto, chega bem no ataque,
é o maior assistente hoje do São Paulo, com 4 assistências no Campeonato Paulista. Então, assim, é um meia formado com jogadores defensivamente e taticamente muito bons, que é Alisson e Igor Gomes, e Nestor e Pablo Maia para finalizar o meio-campo do Tricolor Paulista. Já do outro lado, vem com Zé Rafael, Jailson e o Veiga, que indiscutível, se não for o melhor, está entre os 2 melhores aí meio-campos do Brasil. Eu acredito que disputando com ele somente nessa posição seria o Arrascaeta. Então, assim, é um estilo diferente de jogo. O São Paulo vem povoando um pouco mais o meio-campo. O Veiga é um jogador que tem que se atentar. Acredito que o Rogério deve estar planejando alguma estratégia aí para dominar o meio-campo, marcar individualmente o Veiga, porque é um jogador que faz a diferença. E Jailson e Zé Rafael são 2 jogadores bons, porém comuns em relação ao meio-campo do São Paulo também. Então, assim, acredito que o setor de meio-campo das 2 equipes estão bem equilibrados. Rafael Veiga, que eu acredito que se destaque entre esses 2 times aí, é aquele diferencial, aquele algo a mais que pode ser uma carta na manga aí para a equipe do Palmeiras. E já no ataque, o Palmeiras vem com 3 atacantes, 2 muito rápidos, que é o Rony e o Dudu, e o Scarpa, que é um jogador muito inteligente, tem uma batida na bola diferenciada. E no São Paulo temos 2 atacantes mais agudos, que prendem mais a bola para a gorizada de meio chegar, que é o Calleri e o Éder. Assim, o ataque do Palmeiras hoje é muito perigoso, o Dudu vem fazendo um excelente campeonato, diga-se de passagem, é um jogador com a cara do Palmeiras, saiu e voltou ainda melhor do que foi. Então, assim, eu acredito que é o jogador a ser marcado de perto aí pela equipe do São Paulo. O Rony é um jogador muito rápido, um motorzinho, porém um jogador para mim em média 7. Se for 7 é muito, porque é um jogador sem tanta inteligência, um jogador que corre mais do que pensa. Então, assim, um complemento disso talvez seja o Scarpa, que é um jogador um pouco mais lento do que os 2, porém mais inteligentes, na minha opinião. Cara, é um jogo muito parelho, a equipe do Palmeiras é favorita, é a equipe mais consolidada hoje aí, do nosso futebol brasileiro. Mesmo eu sendo São Paulino, eu acredito que o São Paulo é a zebra deste jogo. Precisa vir com um esquema, e o Rogério precisa pensar num esquema muito bem estruturado para parar o Veiga na ligação direta com o Dudu, com o próprio Rony. A finalização do Scarpa é muito precisa também. Mas assim, é um jogo duríssimo, é clássico, o choque rei, o famoso choque rei que nós vamos ter aí. A primeira partida é de mando do São Paulo, lá no Morumbi, e a segunda, como eu já disse anteriormente, lá no Allianz. Cara, eu só tenho a dizer aí para os torcedores, para as pessoas que acompanham, que vai ser um belíssimo jogo, um espetáculo de se ver. Eu acredito que dentre as finais aí dos estaduais, essa vai ser a mais interessante. 2 times que estão muito bem postados, 2 técnicos. Falando dos técnicos agora, que eu gosto muito, Rogério com uma pegada mais de juventude, um futebol mais rápido taticamente, e o Abel, indiscutível hoje o melhor do Brasil, né? Bicampeão da Libertadores, ganhou diversos títulos aí, um técnico consolidado, muito inteligente taticamente, não tem nem o que falar. Então é isso, pessoal, na minha opinião, para não ficar em cima do muro, o primeiro jogo é 1-0 São Paulo, e o segundo jogo sai empatado aí, 1-1, São Paulo campeão do Paulista, bicampeão consecutivo. Beleza? Pessoal, agradecer aí quem ficou até o final do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, encaminhar para os amigos. Se inscreve no canal, que é algo que é muito importante aí para a equipe do Jogada 67. E tamo junto, é nóis. Um abraço.